2 Pedro capítulo 1, verso 3. A última vez que eu estive aqui com os irmãos foi mais ou menos nessa época. Não sei se todos os irmãos estavam aqui na última vez que eu estive com vocês, faz aproximadamente um ano. Eu falei sobre esse texto de 2 Pedro capítulo 1, verso 3, se você puder abrir. Diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Mostrando e demonstrando, ensinando um pouquinho de que tudo que nós precisamos para a vida que Deus nos salvou, nos elegeu nele, Ele já nos deu. Deus, Ele não pede nada para nós que Ele não tenha nos dado primeiro. Nada, absolutamente nada. Se Ele chamou você para ser um grande homem de Deus, é porque Ele já se encarregou de dar para você tudo que você precisa para ser homem de Deus. Dizendo então, ano passado, de que não há desculpas para aqueles que estão em Cristo Jesus, tá? Então, desde essa palavra, Deus continua ministrando ao meu coração e ao coração da nossa comunidade local, sobre um tema em especial, que é sobre confiança em Deus, aprender a confiar no Senhor, tá? Então, sem querer querendo, eu ainda vou, talvez, trabalhar em cima daquilo que eu conversei com vocês da última vez, mas o tema do que eu vou falar hoje é: fé se fundamenta no caráter de Deus. Abram comigo, por gentileza, livro de Daniel. Eu gosto de ler muitas passagens bíblicas, e como esse é um treinamento, eu creio que você trouxe algo para anotar, e como fica gravada as mensagens, você pode depois revisar, é mais fácil. Amém? Creio que estou falando com líderes, pessoas dedicadas ao Senhor. Então você vai anotar, vai meditar e vai continuar construindo no seu quarto de oração. Amém? Acompanha esse texto comigo. Daniel capítulo 11, verso 32. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Agora presta atenção nessa parte do versículo. Mas o povo que, em verdade, conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. Agora eu vou ler numa outra versão, na versão King James. Diz assim: em verdade, aquele que conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Vamos ler na tradução de hoje. Mas aqueles que amam a Deus ficarão firmes e combaterão os reis, ou o rei. Nova Almeida atualizada. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Vocês estão comigo aqui? Amém? Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu creio que vocês também estão, de tempos em tempos, meditando, depois do Covid ainda mais, sobre a temática da volta do Senhor. E tem várias maneiras de nós falarmos sobre a volta do Senhor. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos, eu espero que vocês não, começaram a meditar sobre a volta do Senhor por ocasião do Covid, ou por ocasião de guerras, rumores de guerra, o que seria um erro. Mas esse texto diz que nesses últimos dias, e aqui nós estamos provavelmente nos últimos 3 anos e meio, da volta do Senhor, o que acontece? Haverá um tipo de crente, um tipo de cristão, um tipo de discípulo, que estará sofrendo terrivelmente nas mãos do anticristo, falso profeta e assim por diante.
E as Escrituras diz que esse tipo de cristão, ele enfatiza que em verdade conhece ao Senhor. Presta atenção à ênfase que ele dá. Haverá nesses dias um tipo de cristão que vai deter um tipo de conhecimento a respeito do Senhor. Um dia eu vou compartilhar com os irmãos sobre uma mensagem chamada Olhar para a Eternidade. Mas quando nós olhamos para a eternidade, ou seja, olhando pela ótica de Deus acerca do tempo, nós percebemos que, por exemplo, existe um tipo de cristão que chegou no céu, entre aspas, ou chegou no lugar eterno, no lugar chamado eternidade. E a Escritura chama os vencedores. Tá? Ou seja, tem um tipo de pessoa que diante da morte, diante do que nós cantamos aqui da perseguição, diante de tantos problemas que vão acontecer e estão acontecendo, não apenas não vão sucumbir diante dessas provações e perseguições, mas as Escrituras dizem que este povo continuará forte e ativo. E no verso 33 diz que este povo ensinarão a muitos. Presta atenção, não é apenas você fugir da perseguição ou dizer para o teu irmão, nós estamos indo, fazer o quê? Não é isso que vai acontecer. São pessoas, mesmo em face da morte, pessoas que perderam os seus empregos, como Hebreus capítulo 10, pessoas que vão perder suas famílias por traição, como diz a Escritura, trairão uns aos outros, e são pessoas que não apenas vão estar vencendo, mas, além de vencendo, nesse sentido de não murmurar, elas estarão pregando o Evangelho do verdadeiro Deus. Tá? Então, esse tipo de cristão vai ter. A pergunta é, como chegar lá? Como se tornar esse cristão, ainda mais diante de um país como o nosso, eu falo por mim, onde nós nunca experimentamos perseguição, como está descrito aqui. No primeiro ano do Covid, nós tivemos o privilégio de receber, na cidade de Curitiba, e especialmente na nossa comunidade também, um irmão indiano, Caleb é o nome dele, pastor, e ele ficou preso no Brasil durante 8 meses. Por causa do Covid mesmo, ele não podia voltar para a sua nação. E não sei se você sabe, mas na Índia, em grande parte da Índia, onde ele está, é um dos países que sofre muita perseguição política, religiosa, financeira e tudo. E a família dele estava lá, num local perigoso, perseguido. Lá eles não podem trabalhar porque eles são cristãos. E ele estava na minha casa e nós estávamos conversando e a pergunta principal era, como que vocês conseguem? E nós não conseguimos, né? E o interessante é que esse homem estava muito mais tranquilo do que eu pela família dele. Eu estava preocupado. Tem algum lugar que nós podemos mandar dinheiro para a tua família? Tem alguma maneira de a gente contrabandear você para você voltar para o teu país? E ele, calma, pastor. Jesus está cuidando da minha família. Esse tipo de fé é que eu quero falar hoje, também. Como construir ou como permitir que Deus construa em nós um tipo de fé, ok? Que não apenas não vai sucumbir a meio à perseguição, tribulação desses próximos dias que nós estamos já vendo e vendo o que está acontecendo, mas não apenas não vai sucumbir, porém vai além disso, vai ser pregadores dos últimos dias, ok? Não vão estar ofendidos com Deus, pelo contrário, mesmo em meio à face da morte, diante da tribulação daqueles dias, ainda vão pregar o Evangelho. Que tipo de pessoa? O texto diz, aqueles que em verdade conhecem seu Deus. Se o texto enfatiza em verdade, é porque tem algumas mentiras sobre Deus que ainda nós acreditamos. Se eu tivesse tempo, e o que eu não tenho, eu estaria denunciando várias dessas mentiras que ainda nós cremos acerca de Deus. Uma das que mais tem sido enfatizado nas redes sociais e nos pregadores de YouTube é
o que você já tem provavelmente ouvido falar aqui como denúncia também, de um falso evangelho chamado hipergraça. E o problema da hipergraça é que ela é tão parecida com a graça verdadeira, que, como diz numa linguagem das Escrituras, enganaria até os escolhidos. E a gente tem visto que tem enganado mesmo. E o que basicamente a hipergraça faz? Ela diz que Jesus é bom e o Deus do Antigo Testamento é mau. Por exemplo, os pregadores da hipergraça não vão admitir que possa existir na Bíblia. Por exemplo, quando eles vão ler Atos capítulo 5, no episódio onde Ananias e Zafira são mortos por ocasião da sua mentira contra o Espírito Santo, eles vão dizer que esse texto provavelmente nem pode estar ali, porque Deus não pode mais matar. O Deus que matava ficou no Antigo Testamento. Agora tenta imaginar, você sempre ouviu dizer que Deus é bom, amém? Deus é bom? Amém. Se Ele é bom, como é que Ele deixa você ser preso e não poder sustentar seus filhos? Muitos de nós ficaríamos ofendidos quando, por pregar o Evangelho, você sofrer injustiças de tal forma que você fosse impedido de trabalhar, por exemplo. A Escritura diz que pais entregarão seus filhos, filhos entregarão seus pais. Esse tipo de evangelho, que não revela a verdade sobre Deus, vai trazer um tipo de ofensa no nosso coração. E a gente tem visto isso acontecendo por muito menos. Por exemplo, você deve saber que o número de desigrejados continua crescendo no Brasil. Continua crescendo. E a maioria das vezes os motivos apresentados por esses números de irmãos nossos que estão fora da igreja do Senhor são problemas com pessoas. Mas por que isso acontece? Porque elas se frustraram com pessoas, fundamentado nas mentiras que elas queriam sobre Deus, porque Jesus nunca disse que não haveria problema com pessoas. Pelo contrário, o que Ele mais disse foi isso. O que Ele mais disse foi isso. E quando Ele vai ensinar sobre o sermão das últimas dores, o sermão da volta dele mesmo, como que Ele começa? Ele não começa com o anticristo, Ele não começa com terremoto, Ele começa: cuidado para que ninguém vos engane. Porque a marca da apostasia é o engano, irmãos. E o que faz o engano? Faz a gente crer em aspectos da verdade, sem conhecer a verdade, que é Cristo. Aí você pega uma verdade, em detrimento da outra verdade, gera uma verdade para você. E isso a gente tem visto acontecendo de tempos em tempos, amém? Então vamos lá. Se você puder, abra as escrituras comigo, o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 4. Eu quero ler alguns versículos com você, e aí, na medida, a gente vai compartilhando algumas coisas. Hebreus capítulo 11, verso 4. Todo mundo achou? Amém? Hebreus 11, verso 4. Eu vou estar lendo na NVI, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos lá. Todos vocês sabem o que é fé. Fé é a certeza, a convicção daquilo que nós não vemos e esperamos e confiamos de todo o coração. Beleza, tudo isso aí você já sabe o que é. Eu não quero definir o que é fé. A questão é que eu quero tentar mostrar para você que
Deus, ele reparte um pouco de fé, um pedaço de fé, por exemplo, usando as palavras de Jesus, que se você tivesse fé do tamanho de uma mostarda, não é do tamanho, é como uma mostarda, que é muito pequenininho, e com o tempo vai crescendo, crescendo e se transforma numa grande árvore, lembra disso? E está dizendo então que todos nós recebemos uma medida de fé, amém? Ok? O que nós chamamos lá em Efésios capítulo 2, verso 8, que a fé para a salvação. Por exemplo, fé no aspecto de crer e acreditar, todo mundo tem, não importa no que você acredita. Agora, fé para a salvação, como Efésios 2, verso 8 fala que é um dom de Deus, é uma graça, é um favor, é um dom, é o presente que Deus dá para todos aqueles que creem nele. E ele diz que é impossível servir a Deus sem isso. Amém? Todos nós temos. Glória a Deus, você tem fé? Senão você não estaria aqui. O próprio texto de Coríntios capítulo 2 diz que nós nem poderíamos chamar os Jesus de Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. Se você não poderia crer em Jesus se não fosse pela bondade de Deus. A questão é como que você está construindo esta fé pequena que você ganhou. O meu objetivo é tentar ensinar, tentar ajudar, tentar auxiliar você a mirar no lugar correto de como edificar a sua fé, para chegar a ser esse povo de Daniel capítulo 11, verso 32, que em verdade conhece o seu Deus. Verso 7. E agora ele começa a pegar os heróis da fé. Qual ele pega primeiro? Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então aqui, eu não vou ler todo, mas você pode ler depois. Ele vai falar de quem? De todos os heróis da fé. Ele vai falar de Davi, de Sansão, ele vai falar até da Raabe, ok? Agora, uma parte que eu quero ler com você, avança comigo, no próprio texto de Hebreus capítulo 11, verso 39. Depois ele fala de todos os heróis da fé, que não dá tempo de eu ler tudo com você. Ele vai dizer assim, verso 39, todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, repita comigo, nenhum. Olha lá. Você nunca, não sei se você faz como eu, quando você lê a Bíblia, você fica fazendo pergunta para a Bíblia? Tipo assim, como? E uma das perguntas que sempre falo para Deus é, como que Abraão é o pai da fé sem ter feito nada? Não é verdade? E quando ele achava que estava obedecendo, para descer o cutelo na cabeça do filho, o anjo falou, não faça isso. O que ele ia fazer, não deixou ele fazer. Irmãos, Abraão, ele não fez nada. Presta atenção no que eu acabei de falar. Ele não fez nada. Por que a gente fala assim? Porque a gente não crê que fé é alguma coisa. A Escritura diz que Abraão é o pai da fé. Por quê? Olha o texto. Todos receberam o bom testemunho por meio da fé. Olha, receberam o bom testemunho porque fizeram um monte de coisa para Deus. Sim ou não? Não. O texto não está aqui porque eles fizeram um monte de coisa para Deus. Está aqui, Abraão não sei quantas ovelhas para Jesus, sei o que, plantou todas as igrejas. Não. Até porque você sabe do texto, o Novo Testamento diz que aqueles que chegaram falando isso para Jesus, falou o quê? Não vos conheço. Então não é pelas coisas que você faz. Mas a questão, o ponto não é esse aqui. Não é fazer a apologia, isso não é essa a questão. A questão é demonstrar para mim e para você aqui, que a preocupação de Hebreus é falar sobre a fé. Todos esses homens se tornaram herdeiros e heróis porque tinham uma coisa em comum, eles tinham fé. A pergunta, quem aqui levanta a mão, quem tem mais fé que Abraão?
Então tá, eles são os heróis da fé. Consegue entender o que quer dizer? Mas leia comigo o final do versículo 39. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Como eles podem ser chamados de heróis da fé? O fundamento da fé desses homens era a palavra de Deus, sim ou não? Sim, você já aprendeu isso, né? Que o fundamento da fé é a palavra de Deus. Vamos lembrar dos textos lá de Jesus. Jesus, o que ele falou? O homem prudente, semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, não é verdade? E quem que é aquele homem? Aquele que ouviu as minhas palavras e as pratica. Está vendo? Você sabe de cor. O problema é que se você fundamenta a sua fé apenas, eu não estou falando que é errado, mas se você fundamenta a tua fé apenas na palavra de Deus ou nas promessas de Deus, pode acontecer que você termine a sua carreira e não tenha alcançado nada. Um outro exemplo, mais forte que esse, Jesus nosso Senhor. Quem aqui considera que Jesus é um exemplo a ser seguido? Levanta a mão. Pensa antes. Pensa. Cruz. Alguém quer cruz? Espinho. Mas vai baixando as mãos. 39 chicotada com flagelo. Quem aqui já fez Jesus no teatro do encontro? Com o Fabiano, chicoteando não, né? Quem lembra sabe. Irmão, eu já fiz Jesus 2 vezes com os irmãos de Curitiba lá dando os flagelos. Já doía bastante. E era só corino. E era só fingimento. Se bem que eles batiam mesmo. Se queria descontar a raiva do pastor, era lá, né? Irmão, a gente não sabe o que nós estamos pedindo. Inclusive Jesus falou o seguinte: vocês podem aguentar o sofrimento que estou para sofrer? E não pode, ok? Mas Jesus, como que ele concluiu o seu ministério na terra? Nenhum dos seus discípulos ficaram com ele. Isso é a definição de sucesso do ministério de Jesus. Ele terminou sem nenhum. Você ainda quer? Você acha que Jesus tinha mais fé que Abraão, sim ou não? Sim. E a fé que ele tinha no Pai tirou ele da cruz? Fez ele ser menos odiado? Sim ou não? E os discípulos permaneceram com ele? Então isso eu quero dizer para você. Essas mentiras que um evangelho romântico e você mesmo está construindo no seu coração, vai acabar com a sua raça. Porque você vai crer que Deus é bom. E Ele é bom, sim ou não? Sim. Mas o fato dele ser bom não tira a oportunidade, às vezes, de você ser preso injustamente. Eu e minha esposa sofremos uma injustiça durante 10 anos. E quase fomos presos, literalmente, sem ter feito nada. Pagamos muito dinheiro para advogado. E quando no final eu achei que eu ia me... injustiça, né? Eu vou receber uns 1 milhão lá de indenização. Recebi um tapinha nas costas. E ele falou ainda para mim: se dê satisfeito que você não está preso. Irmãos, eu estou falando de injustiças. Alguém que já sofreu injustiça terrível? Injustiça. Então você sabe do que eu estou falando. E quando você sofreu injustiça, a pergunta: Deus deixou de ser bom? Não. Mas por que você fica ofendido? Né? Então nenhum deles, irmãos, quando ele fala nenhum, eu fico assim, mas nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, não, nenhum deles. Então se nós fundamentarmos, edificarmos, construirmos em cima da fé que a gente recebeu apenas nas promessas de Deus, não estou falando que você não deve firmar nas promessas de Deus, amém? Para a direita, para a esquerda, lembra dessas músicas? Você pode cantar elas, ok? Né? Mas nem sempre as bênçãos vão atropelar você.
Nem sempre a vida cristã ela é um mar de rosas. Na minha experiência, fica mais com os espinhos. Mas glória a Deus, Deus continua sendo bom. Só que se você fundamenta, edifica a sua fé apenas nas promessas, pode acontecer de você naufragar na sua fé. O que eu tenho falado, que você pode ficar ofendido com Deus. Por exemplo, na questão do Covid, quem aqui perdeu algum parente próximo, bem próximo? Né? E muitas dessas pessoas que você perdeu, você orou, jejuou, sim ou não? Muitos de vocês talvez receberam profetada de pessoas parentelas, dizendo, não, ele não vai morrer não. Essa enfermidade não é para a morte, e morreu. Sim ou não? Quantas pessoas fizeram vigílias e vigílias e vigílias e vigílias e vigílias e vigílias em hospital? E a pessoa morreu. Aí você tinha um velhinho lá de 88 anos, com Alzheimer, com Parkinson, com diabetes, com hipertensão, ficou 3 meses na UTI, o médico nem visitava mais, e saiu do hospital. Sim ou não? Isso eu quero mostrar para vocês, irmãos, a nossa maneira de ver Deus, ela está tão limitada num pensamento filosófico desta era, e muito pouco enraizado nas verdades das Escrituras. E quando nós vamos ler alguns conceitos bíblicos que a gente não entende, a gente só vira a página. Por exemplo, não quero julgar ninguém, mas já julgando, levanta a mão, quem seja corajoso, quem nunca leu o Apocalipse inteiro. Isso que eu estou falando. Eu não sou pregador da prosperidade, mas vamos lá. Quem quer ser abençoado? Ih, pouca gente. Eu quero. Se você não quer, dá para mim. Mas se tem um texto da prosperidade, é Apocalipse. Como que começa Apocalipse? Bem-aventurado aquele que lê. Uau! Tem uma bem-aventurança só por ler. E você não leu ainda. Esse é um exemplo que eu estou dando. Nós construímos a nossa fé nas Escrituras baseado nos nossos pressupostos. Por exemplo, para alguns aqui, Jesus é o Mel Gibson. Lembra do Jesus do Mel Gibson lá? Jim Carrey, acho que é o nome dele, Jim Carrey, alguma coisa assim. Inclusive se converteu fazendo o filme, diz a lenda. Para alguns, Jesus é paz e amor. Quando eu estive aqui no casamento do Dodo, né, o casamento foi na praia, aí tinha uma pessoa, uma abençoada, né, tentando atrapalhar o casamento, e ela curtiu toda a mensagem, no final veio falar comigo, eu falei, vai querer conhecer Jesus, né? Dela assim, não, eu gostei de tudo que você falou, lindo, maravilhoso, só tem uma coisa que eu não concordei, como se ela precisasse, a concordância dela, né, mas ela falou assim, eu vivo com meu marido do meu jeito e Deus é amor. Se Deus não aceita isso, então não é Deus. Está vendo o que eu estou falando? Deus é amor, sim ou não? Então tudo que tem amor é Deus, sim ou não? Não. Está vendo? É isso que eu estou querendo dizer. Deus é amor, mas nem toda demonstração de amor é Deus. Esse é um exemplo que eu estou tentando mostrar para você. Amém? Glória a Deus. Por causa do tempo, irmão, nós vamos ter que encurtar 80% do que eu quero compartilhar com os irmãos. João capítulo 1, verso 14. Quantos aqui já sabem? Abre lá, por favor, João 1, 14. Quantos sabem que Deus é um sonhador? Ninguém? Deus é um sonhador. Por exemplo, Deus diz que vai casar com a igreja. Olha para você. Ei, igreja santa. Sem? Você sabe o texto. Pergunta, você está pronto?
Ele diz que vai dar certo. Ele é um sonhador. Sim ou não? Deus ele vem construindo no coração da humanidade alguns desejos. E um dos desejos maiores dele, ele dizia em Jeremias. E depois nós vemos cumprido isso em Hebreus, capítulo 8, se não me engano, dizendo que um dia eu vou escrever a minha lei, a minha palavra, no coração de vocês e na mente de vocês. O que fundamentava a fé desses homens de Deus que não herdaram as promessas? A palavra de Deus. Mas eu gosto de um texto especial, que eu não vou poder ler agora por causa do tempo, onde fala assim que Abraão creu contra a esperança. Já leram isso nas Escrituras? Ok. Ou Noé, por exemplo, que creu na palavra de Deus que ele devia fazer uma arca, porque ia chover, mas nunca tinha chovido na terra. Creu contra a esperança. Mas o que eu mais gosto é de Sara. A Escritura diz que Deus falou assim para Sara: você vai ter um filho, tal. Aí a Escritura diz lá em Hebreus 11 que Sara creu, por quê? Porque diz o texto, porque aquele que prometeu é fiel. Então, vamos lá. Fé na palavra de Deus, nós já falamos, que é bom, mas é insuficiente. Então, o que fez esses homens, mesmo não verem, não tendo cumprido a promessa, foi que eles não apenas creram na palavra de Deus, ou seja, na palavra que Deus disse. Por exemplo, vai chover, tá bom, ele falou que vai chover, então choveu. Não foi isso. O que fez eles vencer foi que eles fundamentaram a fé não apenas no que Deus disse, mas em quem disse. Pegou? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, upload, pá, guardou na caixinha, fechou. Presta atenção. Por exemplo aqui, vocês confiam no pastor de vocês? Amém? Vamos pegar uma coisa que o pastor não faria, para ver se vocês passam no teste. Ok? Beleza? Pode pregar aqui só de cueca aqui em cima? Mas o Michel me disse que eu podia. Por que você sabe que não, se você não perguntou para ele? Porque você conhece ele. Entendeu onde eu quero chegar? Então, mesmo usando a palavra Michel disse, funcionou? Por que não? Porque vocês conhecem o caráter de quem é a pessoa. Assim é Deus. Por que nós cremos nas mentiras de Deus? Simples, porque nós não conhecemos o caráter dele. Nós precisamos, ao invés de fundamentar apenas na palavra de Deus, mas em quem enviou a palavra. Consegue entender a diferença? Pouca diferença ou muita diferença? Total diferença, irmãos. Total diferença. Deuteronômio, por exemplo, 29, não precisa abrir, é um texto que é muito importante. Diz o seguinte, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas aos filhos, a nós e aos nossos filhos. Alguém que já brincou de mãe se esconde? Eu amo brincar de mãe se esconde. O problema é que adulto não sabe brincar de mãe se esconde. Se a gente for brincar de mãe se esconde aqui, entre os adultos, vai ter gente que vai chegar dezembro e não vai aparecer. Não é verdade? O cara não sabe brincar. Não, mas ninguém me achou. O importante é que ninguém me achou. Quando Deus vai brincar de mãe se esconde com a gente, Ele não se esconde para não ser achado. Por exemplo,
Se a gente for brincar de esconde aqui com criança, aonde que a criança se esconderia? Vou mostrar para você. E nós, pais, que sabemos brincar, amém? Você, pai, sabe brincar com seu filho? Eu vou ensinar se você não sabe. Ele está aqui, você está percebendo que dá para vir por todos os lados. Você chega e faz o quê? Não está aqui embaixo, não é assim? Ele acha que você não viu. Você vai? Não está aqui embaixo. Quando você faz a segunda vez, ele faz o quê? Irmãos, Deus, Ele não está se escondendo de você. Amém, querido? A questão é que nós estamos escondendo dele. Então, eu quero tentar mostrar isso para você. Nos últimos uma hora que eu tenho. Eu quero tentar demonstrar isso para você, ok? Deus, Ele não está se escondendo. Na verdade, Ele está se mostrando. O problema é que quando Ele está se mostrando, você não foca no que Ele quer que você foque. Não sei se você gosta de fazer o que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de subir a montanha, subir morro e ficar contemplando. Já viu isso? Quem gosta de subir morro e ficar contemplando a natureza que Deus fez? Esses dias eu tive uma experiência, não é minha, mas é uma experiência conjunta. Estou conversando com um irmão e a filha dele tem uma dificuldade na visão e cada vez vai piorando. Já viu a expressão fundo de garrafa? Quando a pessoa tem níveis, né, graus terríveis, né, no olho de correção, e cada vez que ela vai para o médico é pior, sabe assim? Fica pior. E aí ele foi, e aí o médico já trouxe um prognóstico muito ruim, ia ter que aumentar o grau, e ele estava preocupado da filha perder a visão. Aí o médico, que não é cristão, falou para ele: posso te dar um conselho, pai? Pode. Um conselho de médico? Não, um conselho de pai. Vou dar uma coisa para você fazer com a sua filha, que vai ajudar ela. Que o óculos não está ajudando, nem cirurgia talvez ajude. Olha o que ele falou. Os nossos olhos foram feitos para contemplação. Vamos chegar lá. Nós, hoje, estamos contrários à natureza. Entenderam? Quase nenhuma criança aprende a contemplar. Os adultos não contemplam mais nada. Quero ver se você chegar onde eu quero chegar. As Escrituras dizem que eles estavam aqui, Hebreus 11, contemplando algo lá. Presta atenção, eles estavam aqui, mas porque estavam contemplando lá, eles andavam. O que trazia luz para que aqueles homens pudessem andar? O que pode trazer luz para que eu e você pudéssemos andar nesses dias, como nós estamos tentando ensinar aqui para você, ok? É se nós vamos conseguir contemplar o que está diante de nós. Amém? Então, o conselho foi: leve seu filho para o alto monte e deixe ele contemplar a natureza. Quando você voltar aqui, vai ter diminuído o problema na visão deles. Um médico que não é crente. Só para você entender como Deus fez, para que nós olhando para... Eu quero lembrar de alguns textos para você. Salmo 27, verso 4, o desejo de Davi. Uma coisa peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todo dia da minha vida e contemplar a formosura do Senhor. Agora, volto lá para João. João 1, 14. Você lembra desse texto? Provavelmente você conhece esse texto. Aquele que é a palavra, presta atenção, aquele que é a palavra, o que aconteceu? Irmãos,
Eu fico totalmente emocionado quando eu falo disso, porque primeira vez que eu dei esse texto para minha filha meditar, ela nunca mais esqueceu, qualquer lugar que ela vai. No princípio era o verbo. Qualquer lugar, na escola, qualquer lugar. Porque ela parou para meditar, para contemplar. Irmãos, contemple isso que eu estou falando. Vamos lá, o que fundamentou os antigos? O que mesmo? A palavra. Beleza. Presta atenção, a palavra. Mas a palavra que Deus disse, ou a palavra de quem Deus é? Presta atenção. Esta palavra que fundamentou a esses homens se tornarem heróis da fé, transformou-se em ser humano, se fez carne. Se você não tivesse entendido o que eu acabei de falar, você tinha dado um brado, uma vitória, mas a gente não está contemplando ainda. O fato é que Jesus, aquele que é a palavra, estava aqui conosco. A pergunta, quem pôde contemplar? Quer ver um exemplo disso? João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa do meu pai, damos moradas. Lembra disso? Aí Felipe solta uma coisa que todos nós talvez estamos soltando hoje. Para de enrolar, Marcelo, e fala logo do Pai. Quanto tempo já deu? 40 minutos falando a mesma coisa. Aí o que Jesus falou para Felipe? Tanto tempo estou com você e você não me conhece? Aquele que é a palavra estava andando com eles. Lembra de Lucas capítulo 24? No caminho de Emaús? Meu Deus, irmãos, coisa terrível. É como Jacó, Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Tenta imaginar que Jesus pode estar sentado do teu lado agora, por exemplo. Você não crê, né? Vou contar um testemunho para ver se você crê. Eu trabalho num presídio, como quase todos sabem. E você sabe que um presidiário, amor só de mãe. Já viram isso? Tá. Bate nele, mas não bate na mãe. Eles tatuam isso aqui, amor só de mãe, aqui, 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 aqui. E aí eu pregando para eles, falei assim, cara, vocês, não tem como eu pregar para vocês o evangelho. E eles ficam bravos, por quê, seu Marcelo? Assim, porque vocês não creem, não honram Jesus. Claro que nós honramos, coisas que mais nós honramos aqui é Deus. Vocês não honram, eu vou provar para vocês que vocês não honram Jesus, vocês não amam Jesus. Jesus não fica em um lugar onde não é honrado. E eles já ficam bravos, espinhentos comigo. E é uma galeria assim, eles ficam tudo só de cuequinha, né, sem roupa, de cueca, e pensam uma porqueira que é o lugar que eles ficam, de sujeira, de... Tenta imaginar. Quem já assistiu o filme de cadeia sabe. Eu vou provar para vocês. Por exemplo, quem é maior, a mãe ou Deus? Eles falam, Deus. Eu falei, pensa antes. Então tá bom. Se Deus é maior que a sua mãe, eu vou pegar um exemplo. Se eu trouxer a sua mãe agora, e vou trazer aqui, ela vai entrar nessa galeria, e vai poder visitar onde vocês ficam. O que você faria diferente? Na hora. Já se sente ofendido. Não, seu Marcelo, se minha mãe vir aqui, primeira coisa, eu vou vestir minha roupa. Visto minha roupa, vou dar uma geral aqui, vou jogar os lixos fora, vou dobrar minha coberta, vou deixar o colchão assim. O que mais? Não, eu vou ficar de pé, porque eles geralmente ficam sentados, deitados, ficar de pé aqui em prontidão, assim. É mesmo, né? Então tá bom. Outra pergunta. Deus está aqui, sim ou não? Claro, senhor Marcelo, Deus está aqui no nosso meio. Hipócrita, mentiroso, safado. Fala assim, irmão, para ele. Você falou que Deus é maior que a sua mãe. Se Deus está aqui, por que você não mudou? É isso que eu estou falando para você, irmão. Nós não cremos que Ele está. Não cremos. Tua postura mudaria.
Se você soubesse que Jesus está sentado do teu lado, sua postura mudaria. Sim ou não? Estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de nós. Por que isso acontece, irmãos? Porque nós não temos a consciência desse Deus, que é a palavra, no nosso meio. Marcelo, mas Jesus não está mais aqui. Ele subiu aos céus. Ótimo, vamos chegar lá. Mas enquanto ele estava aqui, quem sabia que era ele? Era a palavra. Não, eles não sabiam. João capítulo 6, naquele episódio onde muitos abandonam Jesus, não sei se você lembra desse texto. Aí Jesus pergunta para os seus 12 e fala, mais alguém quer ir embora? O que eles respondem? Para onde iremos nós? Ou outra versão, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Presta atenção, prestou atenção no que ele falou? Para quem ou para onde? Se só tem a palavra, não é a palavra. Olha a diferença. Eles criam que Jesus tinha a palavra, eles criam que Jesus era um profeta, eles criam nisso mesmo. Mas Jesus, João capítulo 5, verso 39 diz o seguinte: se vocês examinam a Escritura, vocês saberiam que ela é testemunho de mim. Aí quando vem o Espírito Santo, você vê o mesmo João, que escreveu João, em 1 de João, no versículo 1 até o versículo 4, 5, diz o seguinte: aquele que nós vemos, ouvimos e apalpamos, era a palavra da vida. Quando? Depois. Percebe? O que nós chamamos isso na teologia de revelação progressiva. Nós vamos conhecendo ao Senhor, conhecendo e prosseguindo conhecendo ao Senhor. Vocês estão comigo aqui? Então, aquele que é a palavra se manifestou, se revelou, e nós o vimos, mas agora ele foi. Ele está à direita do Pai. Se você quiser anotar para ler em casa, Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante, Hebreus de 1 a 3, vai falar isso para nós. Que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Que aprove o Pai depositar na vida do Filho toda a plenitude da divindade. Então, se fundamentar nos heróis da fé, a fé no caráter de Deus estava em crer naquele que disse. A pergunta: qual dos heróis da fé viram a Deus? Qual? Deus deixou bem claro para Moisés, Êxodo capítulo 33, é impossível. Se alguém me vê, morrerá. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mas o Filho veio revelar o quê? O Pai. Amém? Vamos lá. Então, se fundamentar a fé, fundamentar na palavra de Deus, é fundamentar na pessoa de quem? Vamos pegar? De Jesus. Glória a Deus. Então, agora, não é mais apenas na palavra de Deus, porque todas as palavras escritas pelos profetas dão testemunho de quem? De Jesus. Lucas capítulo 24, Jesus pregou sobre Jesus na palavra. Ele leu para aqueles discípulos de Gênesis, em todos os profetas, testemunhando que estava escrito sobre Ele mesmo. Vocês estão comigo aqui? Vamos para o final, então, da mensagem. Toda vez que nós examinamos as Escrituras, nós não devemos estar atrás de caixinha das promessas. A pergunta: qual é a proposta de Jesus quando nós estamos lendo as Escrituras? Se você entendeu. Conhecer o quê? O caráter de Deus. Tudo que foi escrito acerca das Escrituras é só para revelar quem? Uma pessoa. Presta atenção. Todas as Escrituras dão testemunho de uma pessoa. Então, fé, na perspectiva das Escrituras, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é uma coisa só: relacionamento. Fé é andar junto. Fé é você dar as mãos para o Espírito Santo, como lá em Apocalipse capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva vão falar a mesma coisa nos últimos dias. O que elas vão dizer? Vem. O Espírito vai falar uma coisa, a igreja vai falar a mesma coisa. Por quê? Porque estará andando de mãos dadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Então, toda vez que você lê as Escrituras, meditar as Escrituras e contemplar as Escrituras, entenda, você não tem que ficar atrás de promessas, mas você tem que estar atrás de relacionamento. Fiel a Deus, a qual nos chamou à comunhão do seu Filho. Só tem uma pergunta que você tem que estar pronto para responder naquele dia. A mesa feita para Pedro, qual é? Você está pronto para responder essa pergunta? Você me ama? Como é possível amar alguém de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças que você não conhece? Quantos aqui são casados? Quantos que já são casados, já se decepcionaram várias vezes com o seu cônjuge? E depois de decepcionar várias vezes, agora diz, eu o conheço. E depois de conhecer, ainda pode baixar a mão, ainda não conheço. Um personagem bíblico, Jó. Sabe o que aconteceu com Jó? Quem sabe? Eu estou apenas 10 anos meditando sobre Jó, então um dia eu posso pregar sobre Jó para você. Jó conhecia Deus? Amava Deus? Depois de todo o sofrimento dele, o que ele falou? O que ele falou? Achava. Então, irmão, com todo respeito, não quero me tornar arrogante, nós não conhecemos a Deus. Amém, querido? Mas o conhecimento que você tem de Deus te trouxe até aqui, então glória a Deus. Mas o que as Escrituras falam? De fé em fé, de glória em glória. Então vamos lá. Quero ler só alguns versículos e aí nós vamos concluir hoje. Eu quero que você abra rapidinho para a gente ler rapidinho. Salmo 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. Eu quero dar algumas dicas para você. O Senhor é bom para... Leia, irmão, na sua Bíblia aí. O Senhor é bom para todos. Ei, não é para você. Ele não é bom para o crente, para o evangélico, nem porque você é da paz. Deus, Ele não fechou, como diz o Jimino, com uma religião, com uma denominação. A sua bondade continua os 4 cantos dessa terra. Um dos textos que mais me chocou quando eu comecei a meditar por eu trabalhar com preso, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Quantos aqui estão loucos para ver Lula morrer antes de pegar um cajado? Não, irmão, vamos confessar os nossos pecados uns aos outros, sim ou não? Irmãos, nós, quando vemos um cara mal morrer, você solta fogos. Quando um preso que passou com a gente sabe que matou, que esquartejou, depois morreu, a gente... Eu estou falando sério. Deus não. Esse não é o caráter de Deus. Agora, deixa eu explicar para você. Se em detalhes como esse que eu dou um exemplo, só dando um exemplo, você já é ferido, é porque você não conhece a bondade de Deus. Você lê as Escrituras, quando chega uma parte das injustiças, a gente pula a página. Um exemplo de injustiça na Bíblia? Bem difícil mesmo, mas bem difícil, que a maioria de nós que não aguentaria, quando Jesus chama aquela mulher de cadela. Quantos de nós permaneceríamos? Ou aqueles gregos que ficaram na fila para falar com Jesus, Jesus nem olhou na cara deles. Manda dizer para eles, se a semente cair na terra, não morrer, permanece ela só. Jesus não deu a mínima, e os caras vieram de longe, a Bíblia diz, para falar com Jesus. Vamos lá.
Quando você lê as Escrituras, entenda, Deus está tentando revelar quem Ele é. Se a fundamento da sua fé está em quem Ele é, você vai saber que Ele é bom, sempre bom. Independe da pessoa, independe da situação. Quer ver uma coisa? Como pastor, nós estamos em dificuldade. Aquele irmão que dá na trave umas 10 vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. No fim, a gente não quer que ele permaneça. A gente quer que ele vá procurar outra turma. No fim é isso. Deus não. Se eu conheço o caráter da bondade de Deus, eu preciso orar sobre isso? Não, eu só confio. Deus é bom. Vamos lá. Esse é terrível. 145, verso 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, sempre em tudo que Ele faz. Deus é justo. Pastor, você não sabe a minha situação. Se eu te contar, você chora comigo. Ele não deixa de ser justo pela sua injustiça. Nunca será. Eu, trabalhando com preso, vejo injustiça sempre. Injustiças terríveis. Terríveis. Pessoas que estão presas, que não deveriam estar presas. Como vocês sabem, pessoas que estão soltas, que deviam estar presas. Sim ou não? Mataram Jesus. O cara que só fez coisa boa nessa terra. Ele lembra que ele perguntou? Por quais das coisas boas que eu fiz vocês estão querendo me matar? Mais um tapa na cara. Não foi assim? Eu quero terminar com embora tem várias coisas que eu gostaria de falar, mas por causa do tempo. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo 6, 16. Já viram essa expressão? Quando o pastor está falando que está acabando, não acredita? Acredito, estou terminando. Deus não mente e nós precisamos não mentir, amém? 1 Timóteo 6, 16. Vocês acharam, irmãos? Agora vocês mudam o que eu errei. Isaías 46, 9. Olha esse texto, irmãos. Isaías 46, verso 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos e que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Seria necessário horas para explicar isso aqui, mas resumindo Deus é soberano, Ele não tem que dar satisfação para você. Eu várias vezes pedi satisfação, quanto mais satisfação você pede, mais Ele se cala. Ele vai dizer, confia em mim. Deus, irmão, só fala uma coisa para mim, já desde, eu sou digno de confiança. Você pode dizer amém? Deus é digno de confiança. Então, irmão, por favor, ore pelo Lula. Poderia ser maior. Entendendo que ele é digno de confiança, nosso país não está na mão do Lula, está na mão de Deus. Salmos capítulo 2 diz que Deus olha do seu trono e ri. Ele dá gargalhadas dos povos que conspiram, porque ele diz, se dobre diante do Filho. Beije os pés do Filho. Ele ri, ele zomba. O coração de todos os homens, em especial dos líderes, está na mão de Deus. Toda vez que eu e você
está usando palavras, boca, ouvido, mensagem, com descredibilidade do governo, você está dizendo: eu não confio em você, Deus. Você com essas palavras declara que confessa que confio, mas as suas atitudes estão longe de Deus. Você quer ver o teu país transformado, sim ou não? Sabe o que Ele mandou você fazer? Ore! Você quer ter um país tranquilo, sossegado? Ore! Não sou contra marchar nas ruas, desde que você tenha orado antes. Porque a Escritura não manda a gente marchar nas ruas, as Escrituras mandam a gente orar. Porque orar é um ato de confiar em Deus. Amém, queridos? Diz: levante mãos santas em todos os lugares e ore em todo o tempo por todos os homens. Porque qual é o objetivo de Deus em ter uma vida? Quer um outro. Pior coisa que eu tenho visto é crente querendo ir embora do país para viver uma vida boa lá fora. Michel foi para a Inglaterra, uma vida boa. Como que está a vida boa do povo que está com a vida boa? Chamado pós-cristãos. Irmãos, historicamente, todo o país que experimentou abundância abandonou o Evangelho. Todos. 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 Se você me falar de um contrário, me ensine, porque eu não conheço na história. Deus não precisa de um rei bom para liderar a nação. Ele não precisa de um governador crente para liderar a nação. Ok? Agora, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, quem? Deus é poderoso. A pergunta: a tua fé é edificada na soberania de Deus? Os irmãos estão me expulsando daqui, eu estou me sentindo expulso. 2 Timóteo 1,12. Se você puder ficar de pé, eu gostaria de ler esse texto com você. 2 Timóteo 1,12. Eu gostaria que todos, se você puder, ler na sua Bíblia esse texto. E grifar esse texto na sua Bíblia, para que, se tudo que eu falei você não ouvir, você ficar com esse texto meditando, contemplando como foi falado. 2 Timóteo 1, verso 12. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Por quê? Porque, irmão, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que aquele que me chamou é o quê? Poderoso. Ei, você não é nada, irmão. Quantos aqui já entenderam que você não consegue nada, não pode nada, não passa de um nada? Porque a Escritura diz que Ele só chamou os que não são. Então está na Bíblia, vem? Mas se eu creio que aquele que me chamou é poderoso, eu posso descansar. Você pode dizer isso? Verdade, vamos lá, meditar. Medita na sua fé. Cuidado com a hipocrisia. Você pode dizer isso? Sério, vamos lá. De homem para homem, cristão para cristão, irmão para irmão. Você pode dizer isso? Eu sei em quem tenho crido. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu peço que o Senhor construa, edifique em cima não do que eu falei, mas da tua palavra. Senhor Deus, nós queremos pedir para que o Senhor, pelo poder do teu Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, libere sobre nós conhecimento revelado de Cristo Jesus. Pai, conforme nós vemos em Efésios capítulo 1, com Paulo ora, eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor. Libera o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Senhor, que nós venhamos a fundamentar a nossa fé no seu caráter, em quem você é um Deus santo, você é um Deus todo amoroso. Faltou nós falarmos sobre as suas misericórdias, faltou nós falarmos, ó Deus, a sua bondade. Deus, tantas coisas gostaríamos de falar sobre você,
Pai, constrói no coração de cada um dos meus irmãos aqui a fé verdadeira, que fundamenta em quem você é, para que nós possamos dizer, sim, eu sei em quem tenho crido, e que nós sejamos todos aqui nações, uma nação sacerdotal, de Daniel capítulo 11, verso 32, o povo que em verdade conhece o Deus, farão proezas e maravilhas. Eu profetizo isso, Senhor, oh Senhor Deus, nessa igreja local, nessa cidade, Senhor, um povo que em verdade conhece ao Senhor, fará maravilhas e proezas, pregará o teu evangelho e não ficará ofendido contigo, Senhor, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém.